Existe um momento sutil logo antes de uma mulher dar um passo em que ela está discretamente esperando que você tome a iniciativa. E ainda assim, a maioria dos homens simplesmente deixa isso passar despercebido porque estão focados apenas nos sinais mais óbvios, como um sorriso provocante, uma mordida no lábio. Eu sei, você gosta, né? Toques sutis ou aquele olhar intenso e prolongado. Só que a realidade é outra. Nem sempre elas demonstram interesse da maneira tradicional. Muitas vezes elas usam sinais quase imperceptíveis, atitudes que parecem aleatórias, mas que são tudo menos acidentais. Então, se você não souber reconhecer esses sinais, perde sua chance sem nem perceber. Por isso, hoje eu vou revelar os sinais menos evidentes que mostram, sim, que ela está te dando espaço para você avançar. Quando esse vídeo terminar, você vai ter uma vantagem real, uma espécie de superpoder para enxergar aquilo que a maioria dos homens nunca nota. Eu sou Grazi e se você não fizer nada quando ela estiver te dando a oportunidade perfeita, vai se arrepender. As mulheres nem sempre dizem diretamente o que querem, mas elas demonstram. E se você não captar isso, ela vai simplesmente concluir que você não está interessado. E sabe o que mais? Seguir em frente. Ao final desse vídeo, você saberá exatamente quando dar o próximo passo. Como agir com firmeza e confiança, sem parecer forçado, desesperado ou acabar na famigerada friend zone. Se você já ficou indeciso, sem saber se era a hora de agir ou se estava imaginando coisas, agora é a hora de prestar atenção. Sinal de número 1, ela para de tentar preencher o silêncio. A maioria dos homens acha que o silêncio é algo negativo, como se significasse que a conexão entre vocês estivesse esfriando. Mas no jogo da atração, o silêncio, meu amigo, pode ser um dos sinais mais reveladores. Se você souber interpretar, veja bem. Quando uma mulher não está interessada, ela tenta evitar qualquer clima estranho. Ela fala por falar, muda de assunto constantemente, checa o celular o tempo todo, olha em volta, tudo para escapar da situação. É o cérebro dela pedindo socorro. Mas quando ela sente algo por você, a atitude é bem diferente. Ela permanece em silêncio, mas continua ali, presente. Ela não quebra o contato visual, não se distrai, apenas espera. Esse tipo de silêncio não é vazio, ele está carregado de intenção. Ela está abrindo espaço emocional e fisicamente para você entrar. É a forma silenciosa dela dizer: confio em você, me sinto segura aqui. E agora, quero ver o que vai fazer. Imagina a cena. Vocês estão lado a lado, rindo de alguma piada, o riso passa e de repente surge aquele momento quieto. Ela não desvia o olhar, continua te olhando diretamente, não se move, apenas permanece ali, com os lábios entreabertos, o corpo relaxado, voltado para você. Ela não quer palavras, ela quer atitude, e é aqui que muitos erram. Quebram um momento falando qualquer coisa, coisa sem sentido, fazendo piada ou até tentando fugir da tensão. Mas o que você precisa entender é muito simples. A tensão é algo bom. O silêncio, nesse caso, é valioso. Esse é o momento certo para se aproximar, para tocar levemente na mão dela, para dizer algo direto e íntimo, para avançar. Porque quando uma mulher aceita esse silêncio, ela está, na verdade, te dando a chance de liderar. E se você não faz nada, ela vai achar que você não entendeu o recado, ou pior, meu querido, que falta confiança para agir. E é exatamente nesse ponto que a maioria dos homens travam. Não por falta de intenção, mas por falta de estratégia emocional. Se você quer entender como identificar esses momentos com clareza, como agir com naturalidade e também confiança e como criar uma presença masculina irresistível, você precisa conhecer o meu guia completo, Código da Atração, a fórmula psicológica para conquistar qualquer mulher e dominar o jogo da sedução. É um manual direto, psicológico e sem enrolação, tá?
Você vai aprender o que os homens mais atraentes fazem sem esforço e como aplicar isso na sua vida. O link para o código da atração vai estar aqui no primeiro comentário fixado. Então não perde tempo, não deixe para depois, porque enquanto você espera, outro cara que leu esse guia já está conquistando. Clique agora mesmo e comece a jogar o jogo com as cartas certas, ok? Sinal de número 2, ela começa a te provocar e ao mesmo tempo está testando sua segurança. Quando uma mulher começa a fazer piadinhas ou cutucar você com comentários sarcásticos, pode parecer apenas uma brincadeira inocente, mas por trás disso, algo mais profundo está acontecendo. Ela está te testando, mais especificamente, está testando a sua confiança emocional. Ela quer ver se você consegue manter a postura mesmo quando ela tenta bagunçar o seu equilíbrio. E não, isso não acontece por acaso. Ela faz isso de forma muito sutil, porém proposital. É uma mistura de atração com curiosidade, sabe? Talvez ela diga algo como: você se acha, né? Ou aposto que você dá trabalho. Pode até parecer que ela está tirando com a sua cara, mas o que ela está realmente fazendo é mexendo com o seu ego para observar a sua reação. Ela quer saber se você vai revidar com charme, com humor, se vai segurar a atenção e manter o clima leve ou se vai se fechar, se justificar ou ficar na defensiva. Esse tipo de provocação muda completamente a dinâmica da interação entre vocês dois. Ela está no fundo dizendo: vamos ver do que você é feito. Se você encara isso com leveza, devolve a provocação com um sorriso e um comentário afiado sem se abalar. A atração dela aumenta. Por quê? Porque homens que mantêm a calma sob pressão transmitem liderança e segurança. São duas características extremamente atraentes. Agora, se você escorrega, responde de forma estranha ou insegura, começa a se explicar demais ou fica desconfortável, ela começa a pensar: bom, talvez ele não seja tão confiante quanto parecia. E aí, essa dúvida pode crescer e mudar completamente a imagem que ela tem de você, o que não é fácil de reverter, tá? Só para deixar bem claro aqui. Por isso, da próxima vez que ela te chamar de bad boy ou soltar algo como: não sei se dá para confiar em você, não leve para o lado errado. Isso não é rejeição, é ela jogando a bola no seu campo, esperando ver como você reage. Provocação nesse contexto é flerte camuflado de desafio. Se você souber responder da maneira certa, com ousadia e presença, você ganha o jogo. Vamos para o sinal de número 3? Número 3, ela te dá aquele piscar lento. Pode parecer algo simples, mas esse gesto é um dos sinais não verbais mais íntimos e vulneráveis que uma mulher pode oferecer. É um tipo de linguagem silenciosa, mas extremamente poderosa, e poucos homens sabem interpretá-lo corretamente. Você percebe isso quando ela está olhando diretamente para você? E em vez de piscar, normalmente ela pisca de forma lenta, quase que em câmera lenta, mantendo os olhos fixos nos seus durante todo o movimento. Não é um flash exagerado, tá? Nem uma brincadeira provocante. É algo mais sutil, porém muito profundo. Um gesto suave que transmite confiança e abertura. Esse tipo de piscar vem do instinto. É o sistema nervoso dela mostrando que ela se sente segura na sua presença. É como se, naquele instante, o corpo dela dissesse: estou relaxada, estou aberta, confio em você. Curiosamente, esse comportamento também é observado nos animais. Por exemplo, os gatos. Quando um gato pisca lentamente para alguém, é um sinal de afeto e segurança. E com as mulheres, não é tão diferente assim. Elas fazem isso naturalmente, muitas vezes sem nem perceber. Então pense em um encontro. A conversa está ali fluindo, a energia entre vocês dois está boa e de repente tudo desacelera. Vocês se encaram por alguns segundos, aí ela te dá aquele piscar calmo, sereno, mantendo os olhos nos seus. Ela não desvia o olhar, ela não tenta preencher o silêncio,
ela apenas permanece ali presente, confiando em você para guiar o momento. Esse é o seu sinal. Um instante certo para se aproximar um pouco mais, abaixar o tom da voz, deixar a atenção se construir com naturalidade. Ela está te dizendo sem nenhuma palavra: eu estou emocionalmente receptiva. Agora é com você. Se você ignora esse gesto, ou pior, quebra a atenção tentando mudar de assunto ou se afastando, o encanto se desfaz. Você quebra o clima total. Mas se você percebe e sustenta aquele olhar por mais um momento, ela sente isso profundamente, porque a conexão deixa de ser apenas física, sabe? Agora existe envolvimento emocional. Por isso, pare de procurar apenas os sinais óbvios, os sinais barulhentos. Comece a prestar atenção nos pequenos detalhes, nos pequenos silêncios, sutis. O piscar lento é o convite mais silencioso e sincero que você vai receber. Sinal de número 4, ela começa a ajustar a aparência, só por sua causa. Vamos direto ao ponto. Quando uma mulher sente atração por um homem, o corpo dela reage antes mesmo que ela perceba. Isso conscientemente, tá? E um dos sinais mais claros disso é a forma como ela começa a se arrumar só quando você está por perto. Não é sobre vaidade, é algo quase instintivo. Talvez ela ajeite o cabelo assim que você se aproxima, talvez alise discretamente o vestido, mexa o colar, confira o batom no espelho, compacto, ou até corrige a postura assim que perceber que você está olhando. Às vezes ela lambe os lábios sem pensar, ou faz aquele biquinho inconsciente que toda mulher faz quando está concentrada em algo ou em alguém. O nome disso é autoaperfeiçoamento sutil. E sim, é para você. Ela está ajustando pequenos detalhes da aparência porque naquele momento você se tornou o centro da atenção. É como se o corpo dela dissesse sem palavras: eu me importo com a maneira como você me vê. Mas atenção aqui, o momento em que ela faz isso é essencial. Ela começa a se arrumar quando você entra no ambiente. Ela ajeita o cabelo logo depois que você se senta ao lado dela. Ela passa a se alinhar, se arrumar, se compor quando percebe que você está prestando atenção. Se sim, isso não é coincidência. É uma reação direta à sua presença. Você é o elemento que está influenciando o comportamento dela. Você é o gatilho. Agora, imagine um encontro, tá? Vocês estão lá conversando, em algum momento ela vai ao banheiro. Quando volta, há algo diferente nela. O cabelo está mais ajeitado, está mais alinhado, o batom parece recém-passado, ela volta com um leve brilho nos lábios e até a roupa parece mais bem ajustada no corpo. Você não imaginou isso? Ela realmente fez esse esforço para você. Ela está ainda que sutilmente elevando a própria presença para corresponder à energia da conexão que está começando a sentir. E esse é o seu momento. A chance de se aproximar com confiança. Não recue, tá? Não ignore e principalmente não duvide do impacto que você causou. Porque quando uma mulher não está interessada, ela não arruma nada, ela não corrige o cabelo, ela não verifica o reflexo, ela não se incomoda em parecer melhor, ela permanece neutra, permanece distante, quase que indiferente. Mas quando é por você, você sente, você vê, a energia muda. E se você for esperto, vai saber exatamente como aproveitar essa brecha. Sinal de número 5, ela continua presente mesmo quando não precisa. Sabe quando uma conversa morre aos poucos? As respostas ficam mais curtas, os olhos dela começam a vagar, o corpo se inclina sutilmente para longe e você sente que ela está apenas esperando o momento certo para escapar de forma educada. Ela não quer te magoar. Pois é, esse é o sinal clássico de desinteresse. Mas o oposto, meu amigo, o oposto é onde mora o ouro. Quando uma mulher está realmente interessada, ela permanece engajada, mesmo quando não há nenhum motivo lógico para isso.
Você pode estar falando da coisa mais aleatória do mundo, sobre o que comeu no café da manhã, um filme ruim que você assistiu no final de semana, uma história sem pé nem cabeça. E ela tá ali, sentada, ouvindo, rindo dos detalhes, balançando a cabeça como se cada palavra fosse a mais importante do dia. Mas por quê? Porque não é sobre a conversa, é sobre você. Ela não está reagindo ao conteúdo, ela está respondendo à conexão, à química, ao potencial. Ela está ali porque você está ali. E isso é algo que a maioria dos homens simplesmente não percebe. Mulheres não investem tempo e atenção emocional em homens que simplesmente não veem como opção. Isso inclui até mesmo os momentos sem graça, quando nada de interessante está sendo dito. Se ela continua engajada, mesmo assim é porque você, e não o assunto, é o que a mantém ali. Agora preste atenção nos detalhes. Ela apenas responde ou ela também pergunta? Ela só reage ou tenta manter a energia viva te devolvendo a bola? Ela sorri? Faz piadinhas? Provoca de leve, mesmo quando a conversa não exige isso? Existe uma enorme diferença entre ser educada e estar interessada. Então, se você está falando sobre suas meias preferidas e ela ainda assim está lá sorrindo, fazendo perguntas complementares, soltando comentários engraçadinhos, parabéns para você, porque você já passou no primeiro teste. Porque aqui vai o verdadeiro segredo. Quando uma mulher está pronta para que você avance, ela cria uma ponte, ela constrói um ritmo, ela estabelece algo, te faz sentir confortável e tudo isso de um jeito leve, sem parecer forçado. Ela está te mostrando a porta aberta, está te convidando, sem dizer uma palavra, a dar o próximo passo. Só não cometa o erro, de ignorar isso. Se ela está engajada, mesmo quando o momento não exige, esse é o momento em que você deve prestar mais atenção. Sinal de número 6, ela não se afasta quando você se aproxima. Seres humanos têm um radar natural para proteger seu espaço pessoal. É algo instintivo. Quando alguém em quem não confiamos invade o nosso espaço, nosso corpo reage antes mesmo que a mente entenda o que está acontecendo. Então, nós nos afastamos, às vezes nós cruzamos os braços, recuamos. É automático, sabe? Agora, aqui vai um segredo. Quando uma mulher permite que você chegue perto e ela permanece ali, isso diz muito mais do que você imagina. Imagine que você está sentado ao lado dela, suas pernas se tocam de leve e ela não se mexe. Seu braço roça no dela e ela deixa. Você se inclina para falar, em vez dela recuar, ela se aproxima também, mantendo o olhar firme no seu. Isso, meu querido, é um convite silencioso, porém incrivelmente poderoso. É o corpo dela dizendo, eu me sinto segura perto de você. Pode continuar. Agora repare em algo ainda mais forte. Se ela mesma se aproxima, se ela busca maneiras de reduzir a distância entre vocês, se encostando levemente, inclinando o corpo na sua direção, encontrando ali desculpas para ficar mais próxima, ou se você toca de leve sua mão ou a parte inferior das costas, ela não reage com desconforto, isso não é acaso, é intencional. É a linguagem corporal dela gritando, mesmo que em silêncio, que ela está receptiva, que ela está à vontade, que o momento é seu. E aqui está o maior erro que muitos homens cometem: ignorar esse momento, hesitar, ficar paralisado pelo medo de estragar tudo. Mas, se você recuar, se não corresponder à energia que ela está entregando ali, ela vai entender que você não está interessado. E uma mulher que sente que o homem não captou o sinal, simplesmente não envia mais nenhum. Ela se fecha, se retrai e a oportunidade desaparece. Então, da próxima vez que você notar que ela não se afasta quando você se aproxima, não entre em dúvida. Acompanhe o ritmo.
Toque levemente a sua mão, sustente o olhar um segundo a mais, abaixe o tom da sua voz, deixe o silêncio respirar, porque nesse instante o corpo dela está dizendo mais do que qualquer palavra conseguiria. Sinal de número 7, ela prepara o momento para você agir. Essa é a verdade que muitos ignoram. Quando uma mulher quer que algo aconteça entre vocês, ela raramente vai dizer isso diretamente, mas ela vai fazer algo muito mais sutil e, ao mesmo tempo, muito mais poderoso. Ela vai criar a oportunidade perfeita. Ela monta a cena, posiciona o clima, abre a porta e espera para ver se você entra. E é aqui que a maioria dos homens também tropeçam. Eles ficam obcecados em buscar sinais verbais, confirmações claras, certezas absolutas e não percebem que a mulher já fez o que tinha que fazer. Ela pode dizer frases aparentemente inocentes como sempre quis fazer algo impulsivo ou nunca fui beijada sob as estrelas. Você pode achar que ela está só sendo fofa ou aleatória, mas não, ela não está. Essas frases são convites mascarados, são deixas, são maneiras delicadas de dizer agora é com você. E não se engane, não é manipulação, é vulnerabilidade. Ela quer que você seja o cara que entende o momento, que capta a mensagem sem que ela precise se expor demais, porque a maioria das mulheres quer sentir que foi escolhida. Elas não querem ser as que tomam a iniciativa direta, elas querem responder ao movimento certo no momento certo. Então pense nisso. Vocês estão juntos no sofá? A conversa está fluindo? O clima está leve? Ela olha nos seus olhos e solta. É tão estranho como eu me sinto à vontade perto de você? Isso não é um elogio, é um sinal, é ela dizendo, se você quiser, pode ir além. E mais, as mulheres fazem isso apenas com homens que realmente despertam algo nelas, despertam interesse, enfim. Elas não vão dizer, vem, me beija, mas vão se aproximar, manter o silêncio carregado de tensão, tocar em assuntos mais íntimos, criar atmosferas românticas, perfeitas e ver se você capta a jogada. E se você não entender? Eis a questão. Se você hesitar, racionalizar demais, recuar, o que você faz? Ela não vai explicar, ela vai se fechar, vai se afastar, vai entender que você não é o cara que entende o não dito, porque quando o silêncio pesa, quando o tempo desacelera, quando ela te dá aquele olhar e o momento parece congelar, esse é o palco que ela montou para você. Então não pense demais, não espere mais uma deixa, não sabote a atenção com conversa fiada, com conversa boa. Haja, inspire fundo, sustente o olhar, aproxime-se com calma e com confiança. Se ela preparou o momento, ela está pronta para você entrar nele. E lembre-se, mulheres esperam, mas não esperam para sempre. Se você reconheceu algum desses sinais, não ignore. Eles não são acasos, eles são convites. E a diferença entre um homem que conquista e um que é esquecido é a coragem de perceber quando é a hora de agir. Então, se esse vídeo te ajudou a enxergar o que estava oculto, clique no botão de curtir agora mesmo. Isso mostra que você está atento e muito desperto. Se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito, porque aqui a gente fala sem rodeios, aqui a gente fala sem joguinhos, sobre tudo que realmente importa entre homens e mulheres. A verdade não tem filtro e aqui você vai ouvir ela inteira. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!